E aí pessoal, bom dia. Vamos de novo começar um novo assunto. Na semana passada vimos trigonometria. Agora vamos entrar num dos principais temas para o Enem. Em termos de quantidade de questões, tem centenas de questões que dá para englobar dentro desse tema, mais de 200, que é geometria plana e espacial. Sendo importante, né, nós vamos precisar de algumas aulas para conseguir estudar, né, toda a geometria plana e espacial, pelo menos os pontos mais importantes. Não dá para ser uma aula apenas, talvez 3 ou 4, para a gente conseguir finalizar, né, essa área. Então, hoje, nós vamos estudar basicamente Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Aí, a partir da semana que vem, vai ter outros temas, como Pitágoras, áreas, volumes, entre outros. Então, bora lá para não perder muito tempo. Já começando pelo Teorema de Tales, essa nomenclatura porque foi descoberta por Tales de Mileto, um gênio da matemática. Eu vou citar ele mais para frente. E a ideia seria basicamente essa. Nós temos retas paralelas A, B e C, por exemplo, né, essa é uma ideia geral, cortada por retas transversais, como a reta R e a reta R'. E aí temos nessas intersecções aqui, né, vamos formar os pontos A, B e C, e a linha B', C'. Aí perceba que ao passar essas retas em azuis, cortando as retas paralelas em verde, eu vou formar segmentos, como segmento AB, segmento BC, segmento B', C' e segmento A'B'. Aí o que é que esse teorema vai dizer? Que retas paralelas entre si, que seria A, B e C, cortadas por retas transversais, formam segmentos proporcionais. Então essas retas, A, B e C paralelas, cortadas pelas retas transversais, R e R', vão formar segmentos proporcionais entre si. Tal que, por exemplo, AB sobre BC vai ser igual a A'B' sobre B' C'. Ou seja, esse segmento de A para B, dividido pelo B para C, vai ser igual a A'B' dividido para B' C'. Qualquer coisa, bota uma pausa aí e preste atenção, né, nessas regras. Ou eu ainda posso fazer que AB sobre A'B' é igual a BC sobre B' C'. Esse lado, AB, dividido para esse, A'B', vai ser igual a o lado BC, o segmento, dividido para o segmento B' C'. Isso pode ser bem útil, caso um desses segmentos seja incógnita, como vamos ver em alguns problemas. E é daí que vai surgir a ideia para a semelhança de triângulos, que é muito importante para o Enem. Aí qualquer coisa, como eu disse, bota uma pausa aí e dá uma olhadinha nessas relações, tentar absorver. Como um exemplo, eu fiz no programa AutoCAD para verificar nessa ideia. E mais ou menos como está na imagem, eu passei 3 retas paralelas, que aqui está num azul claro, e 2 retas transversais, que seriam em branco, né, cortando as retas paralelas. E formou nesses segmentos em azul e em vermelho. E aqui estão os comprimentos deles, né, para esse segmento azul, para esse segmento vermelho, para esse segmento vermelho e para esse segmento azul. E como eu falei, né, pelo teorema, esses segmentos vão ser proporcionais entre si. Aí um exemplo que eu fiz foi esse lado em vermelho dividido para esse outro lado em vermelho. Aí veja que deu aproximadamente 0,66. E aí depois eu fiz esse lado em azul dividido para esse lado em azul. E aí deu, de novo, aproximadamente 0,66. Como tinha dito lá no slide anterior, segundo o teorema, realmente confirmando essa ideia. E aí você poderia fazer outras relações. Se quiser, você faz aí para confirmar, por exemplo, esse lado em azul dividido para esse, que vai ser igual a esse lado em vermelho dividido para esse. Agora sempre seguindo a mesma ordem. Por exemplo, esse de cima dividido pelo de baixo. Aí aqui você vai fazer de novo de cima dividido pelo de baixo. Ou o da esquerda em vermelho dividido pelo do vermelho da direita. E aí a mesma coisa aqui. O da esquerda em azul dividido pelo da direita em azul. A ideia é essa. Aí olha como pode ser bem útil. Questão da Saresp São Paulo. No desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3.
Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? Aqui está o terreno 2. Ele vai construir um muro fechando aqui, né, na intersecção com a Rua das Rosas. Então, basicamente, o que temos que fazer é encontrar esse comprimento. Só isso. E aí, como é que podemos fazer, né, esse procedimento? Aí temos esse comprimento aqui, 24, esse aqui de 15, e esse aqui, meio que transversal, de 20 metros, e temos que descobrir esse outro. E aí, né, vem a ideia do Teorema de Tales, que facilita muito para a gente poder descobrir. Como? Perceba que aqui nós temos retas paralelas. Essa está na vertical, essa e essa. Então eu posso marcar assim, né, como está aqui um ângulo reto, já para mostrar que elas são paralelas. Ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. Então as quatro estão na mesma inclinação, então elas são paralelas entre si. E então nós também podemos passar outras duas retas, né, nesse sentido, que seriam aquelas retas transversais faladas anteriormente. E ao fazer isso, dá para aplicar o Teorema de Tales, formando esses segmentos sendo proporcionais. E como eu já tenho o comprimento de alguns deles, esse, então eu posso descobrir esse outro aqui, que é o que a gente quer descobrir, esse em vermelho, né, o terreno 2, a intersecção dele com a Rua das Rosas. Então eu vou limpar aqui, vou chamar de X, esse comprimento que a gente quer descobrir, e olha que legal, né? Aqui em cima ele deu esse comprimento também em vermelho, 24 metros. Eu estou deixando as cores mais ou menos como o que a gente viu anteriormente. Aí esse outro comprimento, ele também deu em azul de 20 metros, e esse outro aqui, azul também, de 15 metros. Perfeito, a gente nem vai precisar desse aqui, né? Só com esses dois já dá para descobrir a minha incógnita X. Então o que faríamos? Eu posso fazer esse lado dividido para esse. Como? X sobre 24, aí como eu fiz esse lado dividido para esse, eu vou ter que seguir a mesma ordem no azul. Esse de baixo dividido pelo de cima, igual a 20 sobre 15. Pronto, acabou o problema. Já foi interpretado, estruturado, aplicamos o Teorema de Tales, agora é só uma aritmética simples e chegamos ao resultado. Passo o 24 multiplicando, isolei a minha incógnita. Eu não vou perder tempo assim, porque essa nem é uma questão do Enem. E para acelerar um pouquinho, né, eu não vou ficar fazendo essas continhas no final, mas é bem simples. Né, dava para fazer aqui 24 dividido para 15, aí ficava 8 sobre 5, e depois era só multiplicar por 20. Então fica x igual a 32 metros. Simples, né? Uma questão bem legal, Teorema de Tales, mas no Enem vai ser mais fácil você encontrar a ideia do Teorema de Tales aplicado à semelhança de triângulos. Então já vamos entrar no estudo dos triângulos. Primeiro, alguns tipos, né, algumas classificações. Quanto aos lados, eles podem ser classificados em 3 tipos. Vocês provavelmente já conhecem o equilátero, 3 lados iguais, o isósceles, 2 lados iguais, e o escaleno, todos os seus 3 lados são diferentes, né, não congruentes. Eles têm comprimentos diferentes uns dos outros. Aí prestem atenção que vamos precisar para resolver algumas questões mais na frente. E quanto aos ângulos, também tem, e o Enem cobra isso, tá? Presta atenção. E quanto aos ângulos, também temos 3 denominações. O acutângulo, ele tem 3 ângulos agudos. O que seria um ângulo agudo? Um ângulo que é menor do que 90 graus. Aí o próprio nome já lembra um pouquinho. Acutângulo, ângulo agudo, lembra a agulha, uma coisa estreita. É menor do que 90, que nem está aqui. Por exemplo, poderia ser 60, lembrando que tem que dar 180 a soma. Poderia ser 60, 60 e 60. Aí os 3 ângulos, eles são menores do que 90 graus. O retângulo, bem conhecido, né? A gente usou lá na trigonometria, que tem a sua hipotenusa, os 2 catetos, e aqui ele vai ter um ângulo reto, como está aqui, ou seja, um ângulo de 90 graus. E, por fim, um obtusângulo, que ele tem um ângulo obtuso. O que seria obtuso? É maior do que 90 graus. O agudo é ângulo inferior a 90, e o obtuso superior a 90, que nesse caso seria
esse ângulo aqui, que dá para ver que ele deve ter mais do que 100 graus até. E os outros dois ângulos, obrigatoriamente, vão ser agudos, menor do que 90, já que a soma, né, dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Aí se aqui nós tivéssemos, por exemplo, 100, ia sobrar 80 para dividir para esses dois. Aí poderia ser, por exemplo, aqui 50 e aqui 30. Tá? Só um exemplo. Então lembre disso que vamos precisar para resolver algumas questões mais na frente. Perfeito, já podemos começar a praticar. Questão Enem 2018, primeira aplicação. Bem recente, né? O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. Informação importante que ele deu para a gente, né? Esse remo vai ter o mesmo comprimento desse. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades são indicadas pelos pontos B e C, conforme deu para ver lá na figura. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC, ele colocou esse tipo acento circunflexo no A para indicar que o ângulo referido está situado no vértice A. Tem medida de 170 graus, que seria assim, né? Voltando, está lá o triângulo ABC, os três vértices que ele deu. E aquele tipo acento circunflexo que ele botou no A é para indicar que esse ângulo, que está no vértice A, é de 170 graus. O tipo de triângulo com vértice nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição e olha que legal, ele está pedindo exatamente a classificação que a gente acabou de ver para os triângulos, né, quanto aos lados e quanto aos ângulos, podendo ser retângulo escaleno, acutângulo isósceles, obtusângulo escaleno ou obtusângulo isósceles. Então, bora lá entender. Temos aí o cara que está remando, né, formou essa posição, e nessa posição foi gerado um triângulo ABC. E aí, bora tentar extrair o máximo de informações para poder classificar essa forma geométrica. Então, temos aqui os dois remos, né, A, B e C, e formando aqui, fechando a base, a gente tem um triângulo. Então, essa é a posição, né, atual que o remador fez. Trazendo para cá, né, e quanto às cores, só para ficar um pouquinho melhor de classificar, seria aqui um remo e aqui o outro remo. Ele deu uma informação importante, né, tá até aí de marrom de madeira, que esses remos têm o mesmo comprimento. Isso é importantíssimo para a gente poder classificar o triângulo em relação aos lados. E aqui seria tipo a superfície da água fechando, né, o nosso triângulo. Vou trazer ele aqui para cima. Como a gente viu aqui, era aquele vértice A que ele chamou. Ele disse que esse ângulo é de 170 graus. Já dá para ver que é um ângulo muito grande, né? A soma dos ângulos internos tem que dar 180, então só sobra 10 para os outros dois, que vai ter que ser 5 aqui e 5 aqui. Mas isso aí dá para vocês entenderem, né, depois, não vai precisar agora. O que mais, né, que mais outras informações a questão passou? Que o comprimento desse remo, que eu posso chamar de x, é igual ao comprimento desse remo, que eu posso chamar de x também. E dá para ver até na figura que esse aqui é diferente, né? Ele é bem maior. Então temos esse ângulo e esse, ou melhor, essa aresta e essa sendo iguais. E aí, como é que a gente pode classificar um triângulo que tem dois lados iguais? Então, lembrados, a gente acabou de ver, que é o triângulo isósceles. Mas vamos confirmar ainda, eu vou mostrar o slide de novo. Então, quanto aos lados, já dá para classificar como isósceles. E como eu já mencionei em outra aula, na aula anterior, né, como esses lados são iguais, esse triângulo ele fica simétrico em relação ao meio. Então, esses dois ângulos também são iguais. Eles são cada um de 5 graus, para poder dar os 180 quando somar os três, né? 170 mais 5 mais 5, 180 graus, está coerente e está ótimo. Pronto, isósceles quanto aos lados e quanto ao ângulo, aos ângulos, como é que dá para classificar? Como eu já disse, aqui temos um ângulo obtuso, que é maior do que 90 graus, um ângulo grande. Então, lembrados como é que a gente classifica um triângulo assim? É um triângulo obtusângulo, tá? Mas só para confirmar, né, já vimos que é isósceles e obtusângulo, mas só para confirmar, quanto aos ângulos, temos aí o acutângulo,
três ângulos agudos, não é isso, né? Nós não temos três ângulos agudos, vou até voltar aqui. Quem são os ângulos agudos, menores do que 90? São somente dois, esse e esse, não são os três, né? Esse aqui de cima é um ângulo obtuso, então esse cara aqui não é. E retângulo não, né? Tem que ter um ângulo reto de 90 graus, não tem. O nosso caso é esse aqui, com um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior, um ângulo grande, né? Maior do que 90 graus. E quanto aos lados? O equilátero, três lados iguais, não é o nosso caso, e nem é escaleno, onde tem três lados diferentes. O nosso caso é de um triângulo isósceles, já que ele tem dois lados iguais, que seria tipo esse aqui é o remo e esse outro remo, de mesmo comprimento. Dois lados iguais, triângulo isósceles. Então, perfeito, eu posso trazer para cá essas informações. O nosso triângulo ele é obtusângulo e ao mesmo tempo isósceles. Né? Quanto ao ângulo, já que tem um ângulo obtuso, isósceles já que tem duas arestas iguais, dois lados congruentes de mesmo comprimento. E analisando lá as alternativas, primeiro a letra A não é retângulo porque não tem um ângulo de 90 graus, e nem escaleno porque ele não tem os três lados diferentes, ele tem dois lados iguais. Então a letra A está incorreta. Letra B, acutângulo não é porque teria que ter os três ângulos agudos, né, menores do que 90 graus. Aqui só temos dois ângulos agudos, esse e esse, que tem 5 graus cada. E também não é escaleno, não tem os três lados diferentes, de comprimentos diferentes. Então letra B não é. Como acabamos de ver, agora a letra C, como a gente acabou de ver, não é acutângulo, não tem três ângulos agudos. E isósceles, sim, né? Dois lados iguais, comprimentos iguais. Mas como não é acutângulo, então a letra C está incorreta. Letra D, é obtusângulo? Sim, já que ele tem um ângulo obtuso maior do que 90 graus. É escaleno? Não, porque ele não tem três lados de comprimentos diferentes, ele tem dois iguais. Então, letra D está incorreta. E aí, sobra a letra E. Obtusângulo, sim, já que ele tem esse ângulo obtuso. Isósceles, sim, já que ele tem dois lados iguais, x e comprimento x. Então, ficamos com a letra E. Questãozinha legal, né? Rápida até de responder, se você pegar uma prática, o Enem gosta dessas associações. Então, lembrem, pratiquem mais, né? E se quiserem, voltem e respondam de novo a questão, só para praticar. E outro assunto, né, importante, que deriva do Teorema de Tales, é a semelhança de triângulos. Aí preste atenção nessa ideia que é importante também e interessante. Temos aqui o triângulo ABC, eu vou colocar aqui embaixo o triângulo A', B', C'. E ver que eles são meio que igualzinhos, que nem a gente viu já na aula passada, só que meio que um está ampliado, o outro reduzido, mas os ângulos internos iguais. Aí para definir os ângulos internos iguais, eu posso dizer assim, que nem aquele acento circunflexo que a gente acabou de ver. O ângulo que está no vértice A é congruente, né, igual ao que está no vértice A', ou seja, esse ângulo é igual a esse. E o ângulo que está no vértice B igual ao que está no vértice B'. Então, esse igual a esse. Se eu disser que os dois ângulos já são congruentes, né, esse com esse e esse com esse, eu nem preciso dizer o terceiro. Obrigatoriamente, como a soma dos ângulos internos tem que dar 180, obrigatoriamente o terceiro ângulo, que seria esse, vai ser igual, congruente com esse daqui. Nem precisava dizer, mas eu vou colocar também. C, o ângulo que está no vértice C, vai ser congruente com o que está no vértice C'. Então, com isso aqui, né, com essa definição dos ângulos internos, eu acabo de dizer que esses dois triângulos eles são ditos semelhantes. É como se eles fossem, digamos assim, iguaizinhos um ao outro, só que um está reduzido e o outro ampliado. Aí eles vão ter comprimentos diferentes das arestas, mas os ângulos internos vão continuar os mesmos. E devido a eles serem semelhantes, terem os ângulos internos iguais, os seus lados vão ser proporcionais. Então, olha que legal. Eu posso dizer que o lado AB sobre A', B', por exemplo, né, que seria esse lado, dividido para esse, né, a aresta AB sobre a aresta A', B', vai ser igual
a aresta AC, lado AC, dividido pelo lado A', C'. Lado AC dividido pelo A', C'. E ainda vai ser igual ao lado BC dividido pelo B', C'. Esse lado dividido para esse, que vai ser igual a um valor constante. Isso pode ser bem útil para a gente encontrar alguma incógnita, né, em um problema, como vamos ver em dois exemplos mais para frente. E o Enem gosta de cobrar essa ideia da semelhança de triângulos. E preste atenção nas referências. Eu estou sempre fazendo um triângulo dividido pelo outro, ou seja, um referencial, né, dividido pelo outro. Aí nesse caso eu estou fazendo esse triângulo dividido para esse. Aí por isso que eu sempre faço AB sobre a linha B', AC sobre a linha C', BC sobre B', C'. Ou seja, as arestas desse triângulo de cima dividido pelas arestas desse de baixo, sempre nessa mesma ordem, o de cima pelo de baixo, que é para manter a igualdade. Então já bora começar a praticar com a questão. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros, que está aqui, a parte mais elevada. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros. Ou seja, ele começou a caminhar daqui, na rampa, o paciente, e ele já andou até aqui, 3,2 metros. Falta esse restante, x. E alcançou uma altura de 0,8 metro, que está aqui, 0,8. A distância em metros, que é essa distância em x aqui, que falta ele caminhar. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa e dá essas opções em metros. Então, está aqui a imagem, o paciente já caminhou até aqui, 3,2 metros, atingiu uma altura de 0,8 e falta ele caminhar esse, que mede x, e vai atingir a altura total de 2,2 metros. Então dá para ver que a gente tem dois triângulos, um bem grandão, que pega tudo, e esse menorzinho aqui. E eu devia ter colocado até só para relacionar com o teorema de Thales aqui, mas dá para observar só olhando. Você tem, tipo naquele problema que a gente viu no começo, aqui uma reta, outra reta paralela, e a gente poderia desenhar ou imaginar outra reta aqui. Três retas verticais, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Três retas paralelas cortadas por duas retas transversais, essa e essa. Ou seja, teorema de Thales. E aí vai formar segmentos proporcionais. Mas por enquanto, a gente segue aplicando a ideia da semelhança de triângulos, que está vinculada ao teorema de Thales. Então, bora começar a descrever nossos triângulos. Primeiro, temos um pequenininho aqui, menor, que a altura de 0,8 e hipotenusa de 3,2. Eu vou colocar ele para cá. Também temos um triângulo maior, que pega tudo, uma altura de 2,2 e a hipotenusa vai ser 3,2 mais x, tudo. O que ele já caminhou, 3,2, mais o que ainda falta, que é o comprimento x que a gente tem que descobrir. Vou trazer ele aqui. E primeiro, para poder trabalhar com a semelhança de triângulos, temos que verificar se esses dois aqui são semelhantes. Para isso, é só analisar os ângulos internos. Se os ângulos internos forem iguais, eles são ditos semelhantes. Primeiro, temos aqui um ângulo que eu posso chamar de θ. E note que esse ângulo ele é comum aos dois triângulos em vermelho. Ele é o mesmo para ambos, para esse pequeno e para esse maior. Então já temos um ângulo aí congruente para os dois triângulos. Temos mais algum ângulo que dá para analisar pela figura? Sim. Aqui, olha, ângulo reto nesse menor e ângulo reto aqui também. Então, nos dois dá para colocar. Como eu disse, basta verificar dois ângulos congruentes. É esse e esse, nos dois. Se forem iguais, como está, esse igual a esse e esse igual a esse, então como a soma tem que dar 180 graus dos ângulos internos, obrigatoriamente o terceiro ângulo também vai ser igual, que eu posso chamar aqui de beta, por exemplo, e beta, onde esse beta seria 180 menos esse e menos esse. E aí ele vai ser igual nos dois triângulos. Já verificamos então, se os ângulos internos são iguais, eles são ditos semelhantes e a gente pode aplicar semelhança de triângulos. Vou limpar aqui e agora só trazer os comprimentos para cá.
Primeiro, a hipotenusa desse menorzinho, que nem está na figura, em verde aqui, é de 3,2 metros. A altura dele, a hipotenusa desse outro maior, né, vai ser tudo 3,2, que é o que ele já caminhou, o paciente já caminhou, mais x, que é o que falta o paciente caminhar, e é o que a gente tem que calcular, a nossa incógnita. 3,2 mais x. E note que eu estou deixando em cor verde, né, ambos iguais, que já é para a gente não se perder na relação, que vai ter que fazer mais para frente. Aí nesse menor, a altura é de 0,8, conforme a imagem, e no maior, a altura, também azul, está de 2,2 metros. Pronto, já extraímos tudo da imagem, agora eu posso descartar e trabalhar só com os nossos dois triângulos semelhantes. E aí o que é que eu posso fazer? Um triângulo de referência, esse por exemplo, esse triângulo maior, dividido pelo menor, que é para seguir a mesma ordem. E aí, como eu quero descobrir a incógnita x, que está na hipotenusa, eu vou começar por ela. A hipotenusa do maior, dividido pela hipotenusa do menor, e olha que é o mesmo lado. Tipo assim, eu faço a hipotenusa desse, dividido pela hipotenusa desse. É igual a altura desse, dividido pela altura do menor. Então, as arestas do triângulo grande estão sempre no numerador e a do triângulo menor sempre no denominador, para seguir a mesma ordem. Pronto, feito isso, o problema já foi interpretado, estruturado, onde aplicamos a semelhança de triângulos, e agora é só fazer realmente o cálculo em si, que eu vou acelerar aqui para não gastar muito tempo. E aí já passamos para essa equação, x igual a 2,2 sobre 0,8, a mesma fração anterior. Passei esse 3,2 por outro lado multiplicando, que está aqui, e esse 3,2 que estava somando, eu passei para o outro lado da equação com sinal oposto, que ficou menos 3,2. Só isso. Aí fazendo essa continha, nós vamos obter x igual a 5,6 metros. Então a ideia é basicamente essa. Você monta a estrutura, verifiquei que os triângulos eram semelhantes, os ângulos internos iguais. Visto que eles eram semelhantes, eu pude aplicar semelhança de triângulos, onde as arestas, os lados, né, desses triângulos são semelhantes, então eles são proporcionais entre si. Que foi basicamente, né, vincular, aplicar o teorema de Thales a triângulos. Só isso. Eu não coloquei aqui as alternativas, mas dá a letra D, tá? 5,6 metros. Bora continuar. Olha só a título de curiosidade, que eu acho bem interessante. Essa aqui é a pirâmide de Kelpis, que é a maior, a mais alta e mais antiga das três pirâmides de Gizé, bem famosa. E ela passou muito tempo, séculos, né, sem ninguém conseguir descobrir qual a sua altura. Naquele tempo, antes de Cristo, seria meio complicado para o pessoal medir de uma forma direta, uma altura tão grande assim. Tinha que usar algum artimanha, algum método matemático para conseguir medir. Só que por muito tempo ninguém conseguiu. Ficou aí a incógnita de qual era, a altura dessa pirâmide. Aí Tales de Mileto, que foi o próprio Tales lá do Teorema de Tales que a gente viu, lá para o século 6, 600 anos antes de Cristo, ele foi dar uma volta lá no Egito e o faraó pediu, passou essa missão para ele de calcular a altura da pirâmide de Kelpis. E aí como ele fez? Ele era o cara lá, o gênio da matemática da época, e como ele já tinha aquela ideia do teorema de Thales, que como a gente viu é quem puxa a semelhança de triângulos, Tales de Mileto conseguiu entender uma forma relativamente simples de encontrar a altura dessa pirâmide. Como? Essa está aqui, essa imagem, que já é desse problema, de medir a altura da pirâmide de Kelpis, que Tales de Mileto fez. E aí qual método ele usou? Digamos que fosse aqui a nossa pirâmide, tá? Com essa altura tracejada aí, que é o objetivo, incógnita para ser descoberto. E aí qual foi a ferramenta que Thales usou para medir essa altura? Basicamente, principalmente, foi essa vareta, uma vara fincada no chão. Por quê? A altura faz 90 graus com o solo. Aí ele colocou uma vareta que faz 90 graus com o solo.
e ele vai tentar extrair dois triângulos semelhantes daí. Como? Utilizando esse carinha aqui, o nosso querido Sol. Qual seria a ideia? O Sol ele é tão grande e está tão distante da Terra que os raios solares eles chegam aqui paralelos entre si. Então, dá para tirar um grande proveito disso. Olha só, um feixe de luz incide no topo da pirâmide, aqui, né? E vai formar essa sombra no chão. Então, temos um triângulo, a sombra, o feixe de luz e a altura na vertical. Né? A altura na vertical e a sombra na horizontal. E por que ele fincou essa vareta no chão? Porque o raio solar, paralelamente, vai formar paralelo a esse outro raio solar, né? Na mesma angulação, vai formar também uma sombra no chão. E olha que massa, ele formou dois triângulos semelhantes, utilizando essa sombra, a altura, né? E a sombra gerada pela luz solar. E essa vareta no chão, obviamente, ele tinha o comprimento dela. Digamos que fosse 1 ou 2 metros, por exemplo. Aí ele tinha esse comprimento, bora dizer 2 metros. Ele podia facilmente medir lá no chão essa sombra. Podia ser 3 metros, por exemplo. E essa sombra da pirâmide no chão também, ele conseguiu medir. Porque era no chão, era bem fácil até, relativamente. O difícil era medir a altura. Então, como ficou só a incógnita, somente essa altura, ele usou semelhança de triângulos. Muito simples, ele poderia, por exemplo, fazer a altura da pirâmide dividida pela altura da vareta seria igual à sombra da pirâmide dividido pela sombra da vareta no chão. E aí ficou uma ideia bem fácil, né, relativamente, entre aspas, fácil. Ele conseguiu achar a altura de aproximadamente 139 metros dessa pirâmide de Quéops. Aí foi bem legal, né, para aquela época, aplicar um método tão interessante assim. E aí você poderia usar também semelhança de triângulos nessa mesma ideia para descobrir a altura de uma árvore, olha, utilizando a sombra no chão, e a altura do moleque usando a sombra dele no chão também. A mesma ideia que Tales de Mileto fez lá para a pirâmide de Quéops. Ou você poderia achar a altura de um prédio, olha, a mesma ideia com a luz solar, que é um feixe de luz, e a sombra no chão, utilizando a altura de, por exemplo, um poste de altura conhecida e a sua sombra no chão, como Tales fez lá, né, para a pirâmide. E observe que ele colocou já essa mesma angulação com o solo do feixe de luz solar. Aqui 45 graus, 45 graus. Porque, como eu disse, o Sol ele é tão grande e está tão distante que os seus feixes de luz chegam paralelamente entre si. Né? Eles não vão... ao fato de ser meio que esférico, o Sol não vai influenciar dos seus feixes serem com angulações diferentes, né? Eles vão chegar aqui paralelos entre si. Pronto, então agora que a gente já entendeu bem até, espero, a ideia da semelhança de triângulos, bora finalizar com mais essa questão do NPPL 2010, que a gente já resolveu lá na aula de função de grau 1, eu trouxe essa questão e disse a vocês lá que a melhor forma de responder era usando semelhança de triângulos, a melhor forma na minha opinião. E eu prometi que ia trazer lá na aula de geometria plana, quando a gente visse semelhança de triângulos. Se você voltar lá, vai dar para ver que eu disse isso. Então, conforme prometido, eu vou trazer de novo essa mesma questão e a gente vai ver como é fácil responder. Não necessariamente tem que usar tal método como a gente viu lá em funções. Dá para usar outro que a gente tenha mais prática, já tenha entendido, como semelhança de triângulos, e agilizar o processo de resposta. Aí vê só, eu não vou focar muito na introdução, porque como eu disse a gente já viu essa questão. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixias peixes, baleias e outros animais aquáticos. Realmente, né? No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Um número muito alto, né? Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Essa questão foi elaborada em 2010 e, nesse texto, eles diziam que até 2016 o plano era eliminar o uso de sacolas plásticas. A gente já está em 2020, né? Então em 2021, então deu muito errado aí esse plano. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. Tá? A origem do sistema não é zero, é o ano de 2007, na abscissa.
como está o nome aqui, olha, número de anos após 2007 e número de sacolas em bilhões. Aí, por exemplo, 0 anos após 2007, ou seja, no próprio ano de 2007, o consumo foi de 18 bilhões de sacolas. E eles planejavam que fosse decaindo até que no ano de 2016, ou seja, 9 anos depois de 2007, esse consumo de sacolas chegasse em zero. Está aqui sobre o eixo da abscissa, então o número de sacolas consumidas seria de zero. E aí, de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011, nesse ano de 2011? Então está aqui de novo o nosso sistema. Se é no ano de 2011, então aqui no eixo das abscissas eu vou colocar em número de anos após 2007. Então eu faço 2011 menos 2007 igual a 4 anos. E aí esse 4 é quem eu jogaria aqui no gráfico, por exemplo, dessa forma. 4 anos vai me resultar em um consumo Y de sacolas. E é isso que ele está pedindo para a gente. Aqui só pelo gráfico, esse valor Y, já dava para encontrar a alternativa correta. Dava para ter uma boa base aqui, que está mais, olha, um pouquinho acima da metade. A metade de 18 é 9, aqui vai estar um pouquinho acima. Então já dava para ver que provavelmente era o 10. Mas bora encontrar a resposta, que é para entender a teoria. Vou trazer aqui para o lado. E quando a gente respondeu lá na aula de função de primeiro grau, o que foi que nós fizemos? Usamos esse ponto e os dois pontos, para encontrar a função de grau 1, a função afim, que representa essa reta. Depois de encontrar a função de primeiro grau, a gente substituiu o valor 4 nela, 4 anos, e encontramos o valor y. Se você voltar lá na aula, até para revisar, vai ver que é uma forma de responder e de praticar a função de primeiro grau, mas ela não é a melhor forma, deu até muito trabalho. O que eu diria que é melhor é usar a semelhança de triângulos, ou seja, a proporção. Como? Se você já tivesse prática, só tinha praticamente que olhar para esse gráfico que está aqui e você já conseguia estruturar bem rápido. Era 18 sobre 9 igual a y sobre 5. Aí só de bater o olho. Mas bora com calma. Primeiro, dá para ver que tem esse triângulo maior, que eu vou colocar aqui, que pega tudo. Então ele teria uma base 9, Vou voltar até aqui para mostrar. A base dele é tudo, que é 9, e a altura é tudo, que é 18. Posso voltar ele para lá. E também dá para tirar um triângulo menorzinho aqui, que ele vai ter essa base, que vem do 4 para o 9, então mede 5, 5 anos, mas em comprimento a gente adota 5 só, sem unidade de medida. E a altura y, que é quem a gente quer descobrir, tá aqui. Trazer ele para cá também. Primeiro, o que eu disse que a gente tem que fazer? Verificar se são semelhantes. Já dá para ver que são, mas só para pegar um pouquinho mais a teoria. Igualzinho aquele outro problema que a gente viu. Temos aqui primeiro um ângulo θ, e ele é o mesmo para os dois triângulos, tanto para o grande quanto para o triângulo menor. Tá aqui θ e θ. Tem mais algum ângulo que dá para tirar? Sim. Temos aqui, olha, um ângulo reto e ângulo reto nos dois triângulos. Já que está aqui, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Então, nos dois triângulos são ângulos de 90 graus. Como eu disse, se dois ângulos já são congruentes, o terceiro obrigatoriamente vai ser também. Aqui em cima beta e aqui beta. Então, ângulos internos iguais, os dois triângulos são ditos semelhantes, então seus lados são proporcionais. Vou limpar aqui e, de novo, só pegar agora os comprimentos. Aqui, a altura do triângulo grande em verde é de 18. E a altura do triângulo pequeno, em verde também, é y, que é a nossa incógnita, que a gente quer descobrir. A base do triângulo maior é tudo, daqui, da origem para cá, que é 9. E a base do triângulo menor vem do 4 até o 9, ou seja, 9 menos 4 dá 5. Perfeito. Então já extraímos tudo aí do nosso gráfico, eu posso limpar, e agora é só fazer a relação de divisões. Como a nossa incógnita está aqui, eu vou fazer esse triângulo menor
dividido para o triângulo maior. Eu posso fazer isso, né, desde que seja um dividido pelo outro. Eu não posso misturar, né, fazer, por exemplo, a altura do menor dividido pelo maior e depois eu faço misturado. A altura do maior dividido pela altura do menor. Não pode. Tem que ser um triângulo em relação ao outro. Aí eu vou fazer o menor dividido pelo maior. Aí, como eu quero descobrir o y, a altura, eu faço a altura do menor dividido pela altura do maior. Como eu fiz menor sobre maior, para a base também, menor sobre maior. A base do menor é 5, dividido pela base do maior, que é 9. Então, já interpretamos, já estruturamos, né, temos a nossa equação aí. É só realmente calcular agora para encontrar a nossa incógnita y. Passa o 18 multiplicando. 18 sobre 9 dá 2. E olha a facilidade. Y igual a 10 bilhões de sacolas plásticas consumidas no ano de 2016. É bem simples, né? Como eu tinha dito antes, se você já tem alguma prática, era só bater o olho lá na questão, você já fazia bem rápido essa relação. É bem mais fácil do que encontrar a função, né, e depois substituir o valor nela. Então, para esse caso, não precisaria, já que ele não pediu a função, né, dava para fazer só com semelhança de triângulos mesmo. Aí, olhando lá para as alternativas, bateu com a letra E. Então, não é um tema difícil, é bem interessante, até é um dos que eu mais gosto dentro da geometria plana. E semana que vem nós continuamos com principalmente o Teorema de Pitágoras, né? Mas provavelmente vão ter que ser 4 aulas só para esse tema de geometria plana espacial. Então, continuamos semana que vem e até lá.